dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da LIDE, da MZ, da Board Vantage, a coordenação do Machado Meyer ao evento. É um prazer muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje e compartilhar um pouquinho das experiências que nós vivemos no dia a dia, se não dizer do sacerdócio que está à frente das Secretarias de Governança Corporativa. Nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho das oportunidades, dos desafios, do que efetivamente ainda não se tem uma definição. O que é a Secretaria de Governança Corporativa? E eu começo com uma... Ainda não foi. Não está mudando o slide. Pronto. Começo com uma pergunta para vocês, para nos auxiliar aí no desenvolvimento dos trabalhos. O que é governança corporativa? E para estimular a resposta, nós trouxemos um bombom para poder fazer o pessoal participar mais ativamente do trabalho. Quem se candidata? Valendo uma caixa de Ferrero Rocher. Vamos lá. Ninguém me pagou pelo comercial, tá, gente? Mas vamos lá. Aberto a vocês. Ninguém se candidata à caixa de Ferrero Rocher? O que é governança corporativa? Vou ter que escolher um voluntário para ganhar uma caixa de chocolate, é isso? Oba, vamos lá. Perfeito. No teu dia a dia, como é que você coloca isso em prática? Gente, agora vamos trabalhar um pouco sério, né? Tirando a brincadeira. A questão de governança corporativa, na verdade, surge lá atrás dos conflitos de agência. Efetivamente, desde a década de 80, quando houve uma dissonância entre o comportamento dos administradores e o que se esperava efetivamente pelo ponto de vista dos acionistas, começou a se fomentar a questão de governança corporativa. Efetivamente, os abusos da diretoria executiva, dos conselhos de administração inoperantes e das auditorias omissas sugeriu a criação de um mecanismo que pudesse colocar em prática boas práticas, mecanismos de controle e, efetivamente, condições de monitorar se os executivos da organização estavam em linha com o que, efetivamente, os acionistas esperavam deles. Nesse sentido, é que a gente começa a desenvolver, lá nos idos de 1980, com a figura do Robert Monques, que era um acionista muito ativista, não sei se vocês já ouviram falar dele, inclusive, brevemente, recentemente ele esteve aqui conosco num seminário do IBGC, falando a respeito de como surgiu a questão de governança corporativa nessa época. Eu acho que o que deflagrou grande parte desse ativismo foi a questão da Texaco, nos idos de 80, quando em 1984 a Texaco recebeu uma excelente oferta de venda, de compra da companhia, e os administradores optaram por recusar, por rechaçar a oferta. E efetivamente os acionistas, quando souberam dessa recusa não fundamentada, se rebelaram. E à frente dele estava o Robert Monques, na época nos Estados Unidos. Ele começou toda uma onda de governança corporativa, arregimentando os acionistas para que cobrassem da administração uma postura mais transparente, a aplicação de princípios de monitoramento, de comunicação a todos os acionistas para que eles tivessem a clareza de quais eram o direcionamento e quais eram os objetivos da organização e o que efetivamente estava sendo feito para colocar isso em prática. Na sequência, nós pudemos observar em 1992
uma onda crescente também de uma movimentação maior também, muito estimulada pela Bolsa de Londres, com a edição do relatório de Cadbury, que também criou, através do The Financial Aspects of Corporate Governance, uma série de princípios a serem observados. Na sequência, vem os princípios da OCDE. A OCDE, na verdade, ela existe desde 1932. Ela foi criada por 30 países membros de economias industrializadas e criou também o que a gente hoje conhece e que evoluiu para os códigos de governança corporativa, uma série de boas práticas a serem seguidas e que passa a ser esse terceiro marco da história da governança, vez que em 1999 eles colocam algumas conclusões bem interessantes de um trabalho que foi desenvolvido por um grupo de países membros. E eu gostaria de assinalar aqui algumas das principais conclusões, como aqui, não há um modelo único de governança corporativa. As corporações precisam se adaptar às boas práticas de acordo com a realidade, adaptar suas práticas à realidade de mercado. E o governo precisa criar uma estrutura reguladora do mercado. Isso vai um pouco contra o que até então, na época, era vigente, da autorregulação de mercado, e que mais à frente, lá nos idos de 2008, vai deflagrar a crise mundial. Esse relatório do Cadbury de 1992, mais as práticas da OCDE de 98, elas passaram por uma reforma em 2002. E, mais uma vez, apareceram alguns objetivos muito interessantes que foram assinalados por esse Steering Committee dos países membros da OCDE e que hoje são mais aplicáveis ao nosso dia a dia. Estender esse escopo de governança corporativa de shareholders para stakeholders, criar regras para os conflitos e que hoje, efetivamente, nós vemos que grande parte dos estatutos, dos regimentos de conselhos de administração não tem mecanismos para poder dirimir conflitos, abrir espaço para a participação dos acionistas minoritários no dia a dia de governança da organização e definir claramente as responsabilidades dos conselhos de administração e da diretoria executiva das corporações. Esses são os princípios que baseiam o norte que foi dado pela OCDE nesse último relatório da edição de 2002. Na sequência, nós tivemos a criação da Lei Sarbanes-Oxley, e hoje mais conhecida como SOX, que traz uma série de compromissos e obrigações para quem está no dia a dia de companhias abertas. Acho que todos vocês já se depararam com as questões da seção 404 e todos os compromissos que devem ser cumpridos com uma grande periodicidade para que a gente possa observar o cumprimento das SOX, principalmente as empresas que têm ADRs ou que são listadas no exterior. E, por fim, a crise financeira mundial de 2008. Ontem nós tivemos até um evento falando a respeito de derivativos e riscos de mercado, e muito se falou dessa crise de 2008, que, na verdade, foi, depois do crack da Bolsa de 29, um dos maiores movimentos e um dos maiores impactos que a economia mundial sofreu. A magnitude da crise, os seus desdobramentos, eles colocaram em xeque aquela questão, o conceito de estrutura de autorregulação de mercado, que era tão difundido lá pelos idos de 90, e que, efetivamente, a falta de transparência com que foram geridas as hipotecas do subprime dos Estados Unidos, que foi o epicentro da crise, levou uma série de discussões, seja do G20, seja de uma série de organizações, para voltar a uma supervisão mais direta dos mercados. E eu ouso dizer que nessa linha do tempo agora, brevemente a gente vai ter mais um marco a ser considerado, que é o ativismo dos minoritários. Hoje, no começo do nosso evento, no café da manhã, eu estava conversando com a Gisélia, com a Adriana Palles, que nós observamos recentemente, nessas últimas assembleias que nós tivemos, uma participação mais ativa dos minoritários, buscando cadeiras em conselho de administração. A CPFL, se me permite dizer, né, Gisélia, passou por isso, Bradespar, CEMIG, os minoritários estão se organizando mais. Então, eu creio que a gente está entrando numa nova era de governança corporativa.
E todo esse breve histórico, e falar um pouquinho do que é a governança, que na verdade, desculpa o nosso colega que ganhou uma caixa de bombom, seu nome? Luiz. Efetivamente, ela não tem muito uma definição. É um termo multifacetado, é um assunto multifacetado em virtude da complexidade, da magnitude das responsabilidades dos profissionais envolvidos. Quando a gente fala de governança corporativa, é mais ou menos como falar de um trabalho em equipe. Todas as áreas devem estar coordenadas para atingir um único objetivo, que é o da maior transparência à organização. E nisso, gerar mais valor ao acionista. Eu acho que esse é o grande objetivo de nós termos uma governança corporativa instituída. No Brasil, governança corporativa nasce um pouquinho lá nos idos de 1970, não como governança corporativa efetivamente estruturada, mas na década de 70 houve o início do desenvolvimento do que a gente conhece hoje como mercado de capitais. O governo estimulava a participação por intermédio de incentivos fiscais, seja das empresas que abrissem para o mercado de capitais, seja dos acionistas que buscassem fazer um investimento a longo prazo. Esse movimento foi observado até 1974, com o primeiro choque do petróleo, e se estendeu até os idos de 90. Em 90, a gente observa uma série de quebras de algumas empresas. Todo mundo se recorda da Transbrasil, da Rio Sul Linhas Aéreas, da VASP, do caso do Banco Santos, que foi tão comentado na época. Tudo isso leva a gente a perceber que faltava efetivamente governança corporativa. Não era por incompetência de executivos, não era por falta de conhecimento, mas era por falta de transparência. Nesse sentido, é que começa a se fomentar ainda mais a questão da governança, a motivação maior que levou as empresas a terem uma área organizada, a terem um RI bem estruturado, a darem maior disclosure de tudo aquilo que estava sendo colocado em prática no seu dia a dia. Quando a gente olha também para 2000, nós vemos a criação do novo mercado, a ida à Bolsa, e que culminou em 2007, efetivamente com um grande número de IPOs. Encontrei também alguns colegas de mercado de capitais no nosso café da manhã e que participaram ativamente dos IPOs de 2007. O pessoal do escritório com noites e noites viradas para poder cumprir os prazos e lançar as ações em bolsa. Esse mercado caiu um pouquinho em 2008, mas ficou a experiência do quanto é bom nós termos no dia a dia da organização as equipes organizadas, as equipes alinhadas para poder ter a informação no momento exato e prestar ao acionista os esclarecimentos necessários, conseguindo os dados e subsídios suficientes junto à sua administração. E, efetivamente, a gente fala de governança, fala de boas práticas, mas no dia a dia, quem coloca isso em prática? Quem faz a fiscalização? Quem está no monitoramento constante? E surge a figura da Secretaria de Governança. Secretaria de Governança, que a gente percebe até hoje, que não tem efetivamente um formato. Em muitas empresas, ela se confunde com a diretoria jurídica propriamente dita, ela está pulverizada na atividade diária dos profissionais. São poucas as empresas que têm um departamento exclusivo para atuar na Secretaria de Governança, um profissional dedicado, única e exclusivamente, a captar a informação, a fazer o alinhamento interno, a cumprir todas as etapas para chegar ao resultado final de divulgação ao mercado. Diferentemente do que nós observamos no exterior, onde desde 1960 já existe a profissão regulamentada, existe o profissional de secretaria corporativa, e a Gisélia vai poder falar um pouco mais para nós. Aqui ainda não existe o profissional dedicado à Secretaria de Governança. Se confunde muito, como eu disse para vocês ao início, com a figura do diretor jurídico. Até puxando um gancho com a matéria da Capital Aberto, que foi em homenagem à Gisélia,
né? Os nossos colaboradores da CPFL, eles intitulam a Gisélia como a guardiã das boas práticas. Então, é a pessoa que está no front, no dia a dia, coletando informação, cobrando, fazendo papel de chata, né, Gisélia? Que é efetivamente o que a gente faz no dia a dia. Cumprindo a agenda, fazendo os alinhamentos internos. E a importância dessa pessoa é que ela é o elo de ligação entre a diretoria executiva, entre os comitês de auditoria e controle, entre os conselhos e os acionistas. Ela que responde o ofício da CVM, o ofício da Bovespa, que pede esclarecimentos, é que corre atrás do material, é que aprova aquele material em todas as instâncias e fóruns, antes de mandar para os conselheiros, e fica sempre à disposição para responder e fazer todos os esclarecimentos necessários. Até olhando um pouquinho essa matéria da Capital Aberto, tem uns trechos muito interessantes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Ela começa a matéria dizendo que não há desculpas para um conselheiro de administração chegar desinformado nas reuniões mensais da CPFL. Com 9 dias de antecedência, todos os integrantes recebem a pauta e podem se aprofundar nos temas que serão debatidos. Basta acessar um site exclusivo de divulgação de informações para o Conselho de Administração. Então, efetivamente, a gente percebe que há todo um ritual que é seguido. O mesmo acontece hoje na Telefônica, né? Então, nós temos a nossa estrutura de governança, como funciona. Nós fazemos, com um mês de antecedência, nós começamos a preparar as reuniões. Então, eu tenho até minha equipe aqui presente, que não pode me deixar mentir. Eles começam com contato às áreas, coleta de material, verificação se o material efetivamente foi aprovado em todas as instâncias anteriores, se tudo que foi elaborado está de acordo com o padrão que é estabelecido na organização. Aí vai a submissão dos temas à reunião de diretoria, que entre nós chamamos de redir. Na sequência, isso é validado internamente, depois dos comentários que são recepcionados pela administração. Passamos esse material para os conselheiros com uma grande antecedência para que eles possam avaliá-lo. Disponibilizamos, seja e-mail eletrônico, seja e-mail físico, porque nós temos muitos conselheiros que são estrangeiros, então, às vezes, em virtude de viagens e deslocamentos, tem dificuldade de acesso a esse material. Dia de reunião, tem toda uma logística que é preparada, e para quem olha de fora parece que é muito simples. Mas a equipe chega às 5, 6 horas da manhã para organizar a sala, para ver videoconferência, para ver ponto de áudio, para organizar todos os detalhes. Então, a Secretaria de Governança, ela exerce mais do que uma função de apenas o elo de ligação e de comunicação entre as áreas. Nós fazemos toda a gestão para que a reunião transcorra na maior normalidade possível e para que o Conselho nem perceba a figura do secretário de Governança. E eu acho que isso que é a mágica. Ninguém percebe que nós estamos lá no dia a dia. Tudo acontece com tamanha tranquilidade, tudo dá tão certo que não se vê o trabalho que foi feito por trás e que é muito grande. Para quem está no dia a dia da organização, é extremamente árduo receber, cobrar as áreas, checar material. Então, se você vai fazer uma venda de ativo, para fazer uma venda de ativo, se é uma companhia regulada, você tem que ver se efetivamente tem alguma restrição regulatória, se houve o parecer da área de patrimônio. Então, quem trabalha na Secretaria de Governança é efetivamente um executivo da companhia que conhece todas as facetas do dia a dia. Ele conhece com profundidade os temas para poder ter a segurança e transmitir a segurança à administração de que o tema que está sendo deliberado foi profundamente analisado antes de entrar em pauta. Perfil de profissional que trabalha nessa área. Essa matéria foi tirada do Valor Econômico e traz alguns dados bastante interessantes. Essa pesquisa foi realizada em 2012 com 150 empresas. 74% tem um profissional dedicado às funções da Secretaria de Governança, sendo que em 66% do total, uma pessoa específica para a função, das 150 empresas que foram pesquisadas. 45% se reporta ao presidente do conselho e os outros 45% respondem ao diretor-presidente da empresa. Quem assume o cargo normalmente vem de dentro da própria empresa. 25% vem da área jurídica,
25% de planejamento ou finanças e apenas 20% são recrutados no mercado. Sinceramente, isso me causou até uma estranheza, porque geralmente associamos a figura do secretário-geral ao advogado da companhia. Mas há uma tendência também de captar pessoas de planejamento, finanças e assim por diante. E a grande maioria, 70%, tem entre 30 e 50 anos, e 25% passam dos 50. Mas o que nós podemos observar e que vai ser comentado efetivamente é que são poucas as empresas, até fiquei curiosa para saber as que compuseram essa amostragem, que têm um departamento de secretaria de governança corporativa efetivamente apartado. Quando falamos de estrutura e responsabilidade, o que também observamos é que não existe uma fórmula mágica. Cada empresa tem uma realidade. Podendo compartilhar com vocês um pouco como é que é estruturada hoje a Secretaria de Governança Corporativa na Telefônica. Tá? Efetivamente, nós nos reportamos a um vice-presidente, que é o nosso secretário-geral e diretor jurídico. Então, além da secretaria propriamente dita, ele trata de todos os demais temas jurídicos da organização. Na nossa estrutura, nós temos Comitê de Auditoria e Controle, Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, propriamente ditos. Mas também temos uma série de órgãos acessórios que nós denominamos como comitês. Então, nós temos o Comitê de Nomeações e Vencimentos e Governança Corporativa, que é agora o Compensation Committee, que foi instituído recentemente pelas novas regras da SEC e que passa a viger a partir de 2014 como obrigatório para as empresas listadas no exterior. A Telefônica já tem isso há bastante tempo. Então, esse comitê é responsável pela deliberação de remuneração, de nomeações de executivos e de toda e qualquer alteração dentro da estrutura de diretorias executivas da companhia. Então, efetivamente, se eu for eleger um novo diretor estatutário, tem que haver uma aprovação prévia desse comitê de governança, que é composto por membros individuais do Conselho de Administração. Nós temos também o comitê de qualidade, que, embora não seja um comitê estatutário, ele foi criado com membros, com conselheiros, para fazer o acompanhamento de todos os indicadores de qualidade do ISC da organização. E também temos o que a gente inclui dentro da estrutura de governança, que são comitê de direção ampliado e comitê de mercado. Essas organizações, esses fóruns, são fóruns deliberativos, que são organizados por alçadas e compostos pela diretoria executiva. E, às vezes, por alguns diretores estatutários, como o comitê de direção é presidido por um dos diretores estatutários. E escalonamos, assim, as alçadas de aprovação, para que a operação seja mais ágil, mais flexível e menos engessada no seu dia a dia. E, além disso, também temos o comitê de partes relacionadas, vez que dentro do guarda-chuva de estrutura societária da companhia nós temos 32 empresas, e que não raramente nós temos transações entre elas e também com o controlador. Essa é a razão pela qual as operações são submetidas, as que são intercompany, ao comitê, para que sejam seguidos os princípios do CPC 05, os próprios preceitos legais, e seja feito o disclosure de mercado, seja em formulário de referência, seja em notas explicativas. Efetivamente, eficácia e dinâmica de tudo isso. O dia a dia eu posso assegurar para vocês, e a equipe não deixa mentir, que é bastante complicado, porque nós temos que fazer a gestão do societário de 32 empresas e prezar e fazer toda a proteção da transparência e dos princípios de governança, fazendo todo o elo de ligação entre diretoria executiva e membros do conselho. A dinâmica é bastante interessante porque envolve toda a equipe, dá um trabalho bastante considerável, mas é muito prazeroso quando nós vemos o resultado final. A Telefônica prima pela transparência e pelo disclosure das informações e, efetivamente, tudo é comunicado ao mercado. Os fatos relevantes, os comunicados são sempre bastante claros e objetivos e se reflete isso também na percepção do investidor. Então, o consenso que nós recebemos com grande periodicidade, todos os executivos têm acesso, reflete bastante os princípios que são colocados em prática no nosso dia a dia da organização.
Controles e ferramentas. Nós observamos, pelo menos quem trabalha no dia a dia de Secretaria de Governança Corporativa, uma carência de ferramentas. Há pouco tempo é que começaram a surgir alguns sistemas específicos para controle e disponibilização de documentação a conselheiros, que faz todo esse fluxo e gerenciamento de obtenção e disponibilização de informação. Porque, efetivamente, o que grande parte das empresas ainda faz e que não raramente a gente encontra no dia a dia, como até coloquei para vocês. Temos alguns conselheiros estrangeiros que têm dificuldade de acesso à informação, então você, inclusive, entrega a informação por meio físico. As ferramentas que estão surgindo, elas facilitam esse fluxo de materiais e transmitem uma segurança muito maior, porque você não está exposto a vazamento de informação e você efetivamente consegue controlar quem teve acesso, quem modificou o material e possibilita também uma comunicação entre as partes. Então, efetivamente, há uma série de ferramentas hoje disponíveis no mercado, grande parte delas precisam ser, obviamente, customizadas à realidade da organização, mas que começam a facilitar o trabalho das secretarias de governança corporativa. E o controle não tem mistério, é no dia a dia, efetivamente. Coloco ali até uma tela para vocês verem que a preocupação que aparece no dia a dia é muito grande. Como começa um trabalho de uma secretaria de governança corporativa às vésperas de uma reunião, por exemplo, de conselho de administração? Tem que preparar o calendário de eventos corporativos, comunicar a todos os interessados, elaborar pauta, emitir convocação, passar a agenda, controlar e efetivamente organizar horários, que não é uma atividade simples, uma vez que envolve uma série de executivos. A logística da reunião, que vai desde de testar as conexões de áudio e vídeo, coffee break, material, sala, ar-condicionado, são tantos detalhes que levam dias para uma preparação. Entrada de conselheiros, quem vai retirar o conselheiro no aeroporto, se é um conselheiro estrangeiro, vai ter a carta de entrada no país, aconteceu isso bastante com quem vem da Espanha. Chegava aqui, tinha que ter uma carta de autorização. Isso parte também da Secretaria de Governança Corporativa. Toda e qualquer autorização, seja de entrada no prédio, seja de permanência, parte também da Secretaria de Governança Corporativa. Recepção e conferência de material. E não raramente nós temos, eu falo os nossos retardatários internos, que mandam material no dia da reunião, querem mudar uma página, um slide, fazer uma alteração ou incluir alguma coisa. Gente, para quem está de fora, quem não está como Secretaria de Governança Corporativa, não façam isso com os pobres coitados que cuidam da Secretaria de Governança Corporativa. É muito difícil. No momento de uma reunião, nós temos que trocar slides e fazer, enfim, modificações em materiais que já foram disponibilizados. A validação do material pela diretoria. Então, nada sai sem que os executivos tenham ciência do que está sendo informado e também preparem-se para as respostas dos conselheiros. A disponibilização dos materiais aos membros do conselho e aos comitês que têm antecedência para que eles possam se preparar e exercer seu papel com primor durante a reunião. A apreciação dos temas em reunião, propriamente dita, então, o estresse do dia, do momento da reunião, de chamar pessoas, de organizar as participações e todas as entradas e saídas das salas de conselho. A formalização da ata, e hoje há uma tendência também, em virtude dos princípios de governança, que essas atas sejam bastante claras e traduzam efetivamente as discussões. Depois do ocorrido na crise de 2008, isso ficou bastante claro. Na época, os fatos relevantes, os comunicados que falaram um pouquinho da crise de derivativos e que envolveram algumas empresas bastante conhecidas no mercado, não traduziam efetivamente o que tinha acontecido, e sim alegavam alguma ignorância dos executivos. Se você puder olhar os executivos que foram envolvidos, e que inclusive recentemente teve a CVM, o julgamento da CVM sobre esses executivos, são executivos muito bem preparados. Só que a falta de governança, a falta de transparência é que colocou-os numa situação que, efetivamente, no momento, talvez eles não tinham conhecimento do que a companhia estava fazendo. E os acionistas não tinham acesso
ao que estava sendo tratado. Então, as atas hoje nós podemos observar que a lavratura da ata ela é muito mais cautelosa. Ela registra em detalhes tudo aquilo que foi discutido, os questionamentos que foram levantados e as conclusões do Conselho. A divulgação específica, então todos os mecanismos que também foram desenvolvidos pela CVM na seara da governança corporativa, o disclosure a mercado, seja por IPE, seja a atualização de formulário de referência, que vem desde 2009 e que nós temos prazos específicos para serem cumpridos. A comunicação institucional do quanto aplicável. Então, não basta apenas realizar o ato. Todos os stakeholders têm que ter conhecimento do que foi deliberado. E aí entra uma segunda parte da governança, que é fazer cumprir aquilo que efetivamente foi decidido pelo Conselho. Então, a gente percebe que estamos num movimento de constante evolução da governança corporativa. Ela claramente é definida de acordo com os momentos de mercado. O que nós podemos perceber agora é que começamos uma nova fase, com minoritários mais ativistas, com as alterações e a organização do mercado, com a possibilidade de trazer para o Brasil a realidade de um class action que nós temos nos Estados Unidos, onde que o acionista ele pleiteia ressarcimento quando prejudicado diretamente a companhia. Hoje não é uma realidade existente no Brasil, mas os movimentos começam a se organizar nesse sentido. Então, efetivamente, percebemos que o profissional de Secretaria de Governança Corporativa ele ganha importância a cada dia. E vocês vão poder perceber pelos comentários dos nossos palestrantes o quão difícil essa atividade e o quanto exige do profissional. Rodrigo.